Nós, Movimento Indígena de Roraima, estamos aqui mais uma vez na comunidade Sabiá, terra indígena São Marcos, em defesa dos nossos direitos, né, contra a PEC 48, contra a Lei 14.701, que vem ferir o direito dos povos indígenas. Então nós também viemos aqui nos manifestar. A luta continua! A luta continua! Sangue indígena! Sangue indígena! Demarcação! Demarcação! O Gabriel, ele é um jovem que representava o movimento indígena, né? Nos espaços da mobilização, onde a região, né, as lideranças daqui da região do Amajari, todos os movimentos, todas as manifestações, a região indicava ele como comissão organizadora do evento. Então o Gabriel, a gente contava muito com ele na parte da elaboração de documentos, né, de pedidos, né, aos parceiros. Ele já tinha muita experiência nessa área de encaminhar os documentos. Então, todos os movimentos ele ajudou, né, a comissão, junto com demais grupos também de pessoas que eram indicados também pelas suas regiões. Então, assim, o Gabriel, ele sempre, além de ser uma boa pessoa na comissão de liderança, ele era projetista da região Amajari, onde ele escrevia projeto, né? Quando tinha os editais, por exemplo, o edital do Fundo Indígena Lutri, foi ele que escreveu e a região foi contemplada, algumas comunidades foram contempladas. Então, assim, ele deixa um histórico, um legado, né? Muito importante, né, como exemplo de jovem aqui em estado de Roraima, que nem é todo jovem que se disponibiliza, né, de deixar sua família para sair no campo da batalha, né, na defesa do direito do seu povo, principalmente direito a território. Então, assim, o Gabriel, ele sempre foi bem visto, né, o movimento indígena acolheu ele. Então, para nós é considerado nossa família, onde também já participou de incidência política em Brasília, de ATLs, onde é um jovem assim que eu nunca vi, né? Um jovem assim bagunçar, mas aquele jovem de respeito que está na linha de frente do movimento, puxando grito de guerra, grito de resistência, né? Grito de luta. E também quando a gente convidava ele para usar das palavras, né? No carro de som, né? Para falar as reivindicações do movimento indígena de Roraima, ele sempre se colocou à disposição. E hoje vai fazer falta assim para o movimento, mas a gente continua na luta, né, dando continuidade na luta desse jovem. O Gabriel, ele é um jovem guerreiro, faz parte da nova geração de lideranças da base do Conselho Indígena de Roraima, mas do estado de Roraima. Ele foi um jovem, mais um jovem que abraçou o movimento indígena. Não foi o movimento indígena que abraçou o Gabriel. O abraço... Vamos lá, pessoal! Foi ele que nos abraçou primeiro para depois a gente acolher ele. Então o Gabriel, ele trouxe esse respeito, a responsabilidade por lutar pelo direito, pelos nossos direitos e zelar pelos nossos direitos. Significa força, significa resiliência, representa a realidade de muitos jovens que fazem parte desse movimento. Jovens esses que não têm um apoio da família, mas que mesmo assim são teimosos e vão, porque o movimento indígena é uma casa que acolhe, que nos dá abrigo, que nos dá segurança e que nos dá esperança de a gente sonhar com o amanhã, de a gente se tornar uma liderança forte, de a gente se tornar um motorista, de a gente se tornar um secretário, de a gente se tornar um coordenador, de a gente se tornar alguém que defende e protege sua própria comunidade e sua família.
Então, esses jovens, quando se achegam para dentro do Conselho Indígena de Roraima, para o movimento indígena, com essa busca de afeto. E Gabriel foi esse jovem que veio, fez o seu papel, nos honra muito. Em falar o nome do Gabriel significa honra. Bom, falar do Gabriel nesse momento é difícil, né? Tanto falar da nossa atuação quanto liderança, mas falar da nossa irmandade mesmo que foi constituída, né? Gabriel, para mim, sempre ele vai ser um irmão que Deus me deu através do movimento indígena. E a gente tinha as indiferenças, mas isso nunca foi motivo para a gente se desunir, né? Então, em vários momentos difíceis, tensos, a gente puxava brincadeiras para a gente também se manter equilibrado psicologicamente, né? Então, Gabriel, ele vai estar em meu coração eternamente. A gente viveu vários momentos bons, vários momentos difíceis também com ele, mas tudo que eu tinha de falar para ele eu falei. O quanto ele era importante, o quanto a gente era forte juntos, né? E o quanto a gente precisava também um do outro, né? Então, os nossos últimos momentos, por exemplo, na ampliada lá na região Uai-Uai, foram momentos assim de alegria, de sorrisos, né? De muitas brincadeiras, momentos de muitas articulações e traçando metas e planos com a juventude, aqui mesmo dentro da região, metas futuras, né? São 5 anos trabalha que tive comigo, né? Dia a dia, né? Dias à noite, chuva. Então, um guerreiro que apresentou só não região, mas apresentou o estado, né? De Roraima. Então, Gabriel hoje deixa legado uma experiência, né, que aprendeu não só comigo, mas com todos os líderes que estavam com ele. Então, Gabriel deixa uma legada muito importante para o Brasil. Bom, Gabriel, ele representa mais do que só um jovem, né? Ele representa um feixe de vara e olhar para o Si, que tem a sua luta de 54 anos e perder um tão jovem que estava à frente de mobilizações muito grandes a favor do direito dos povos indígenas. E ele, como jovem, deixou um legado muito importante. Ele deixa um legado de honra, um legado de luta, mas deixou também muita saudade em vários corações. E hoje estar aqui, falar do Gabriel, é conhecer ele, um jovem gritando, um jovem falando em diversos espaços, como em Brasília, como em Boa Vista e como em diversas BR que ele estava. O Gabriel ele foi um grande líder, né? E até hoje acho que ele vai permanecer na memória de quem caminhou do lado dele, para quem conviveu com ele e até os últimos momentos, né? Ele foi uma grande admiração para a juventude. Sempre quando a gente precisava ele estava. E nessa caminhada de liderança, né? Ele ensinou muito. E a hoje representar ele em fala dói, mas era um guerreiro, nunca baixava a cabeça para nada.
e tinha firme nas falas dele. E isso a gente leva, né? Nos cantos, nos gritos, não só também fora como dentro. Ele tinha admiração pela liderança, respeito pelos tuxauas. E sempre dizia, né? A gente é o espelho do futuro. E o sonho dele vai permanecer vivo na gente. O Gabriel, ele foi um líder nosso da juventude aqui da região Amajari. Um líder que ele tinha um jeito único dele, um jeito meio brabo, mas um jeito que ele sempre ensinava as coisas pra gente. Ele ensinou a gente a ser muito disponível para as lideranças, a estar ali sempre disponível, quando a liderança chamar a gente ir lá ajudar, tanto carregando água, tanto para falar, para gravar vídeo. O Gabriel, ele sempre incentivou a gente a estar na linha de frente junto com ele também. E ele nunca largava nós, os jovens lá do Araçá. Ele fazia questão de levar a gente, de falar da gente, de mim, dos meninos que consideravam ele como pai e chamavam ele de pai às vezes, na brincadeira, mas era de verdade, era como um pai para eles. O Gabriel, ele era uma pessoa muito fechada. Embora que a gente estava aqui no movimento, a gente contava nossa experiência, a gente trocava ideias e de alguma forma a gente procurava se fortalecer enquanto lideranças, enquanto irmãos, como a gente se chamava, como a gente se considerava. E assim, a vida pessoal dele sempre foi muito fechada, né? Ele nunca contou muito e eu acho que esse foi um dos arrependimentos que eu tenho, né, de não ter conhecido quem é o Gabriel fora do movimento. E esse Gabriel que a gente conhecia, creio que é o que todos conhecem, né? O lado dele brincalhão, o lado cuidadoso. Esse que estava sempre ali com a gente, né? E é difícil falar porque eu ainda não acredito que o Gabriel se foi. Mesmo aqui parece que ele está presente, né, com a gente. Sei que ele está presente, mas parece ser que ele está por ali, como a menina estava falando, parece que ele tá ali de olho na gente, né, pra lá e pra cá. O Gabriel era como um irmão para mim e ele era meio zangado, mas sempre quando a gente errava ele corrigia nós. E conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo ele melhor. Eu fui vendo que ele é uma pessoa bem cuidadosa, se preocupava muito com seus jovens. O Gabriel, ele era aquele guerreiro, né? Aquele líder pra gente. Aquele que levantou a gente em momentos difíceis. Que a gente estava muito disperso, né? Quando eu conheci ele. E dar a força, né, necessária, mas de fato, se quiser, porque senão, ele tinha aquele jeito zangado, né, desde o princípio, assim, antes mas por dentro ele tinha um coração bom. Mas convivendo agora mais tempo assim com Wesley, né, que a gente já que praticamente, né, não sabia o que ia acontecer isso com ele. As palavras dele hoje, né, me fortalece. Eu estava conversando com ele sobre outras questões, né? Me fortalece, né, pra gente ele porque, fez a gente crescer, ter mais oportunidade de se expressar, de sair e gritar. Porque às vezes ele confiava na gente, que a gente poderia sonhar alto, contava com ele sempre, que ele falava para nós, para nós seguir o nosso sonho, que
que não era para soltar a mão de ninguém, Como se trabalhava em sala de aula. porque a gente era família. A gente estava até colocando ali. E o Gabriel, ele foi muito parceiro. O Gabriel ele foi muito participativo. O Gabriel era um jovem responsável, né, com as suas missões. As missões que eram dadas para o Gabriel, ele se esforçava para poder concluir aquela missão, para poder executar aquela missão. Então, durante esse período, eu tive um laço familiar com o Gabriel. Eu tratava ele como um irmão, ele me tratava como um irmão, como um parceiro, como um amigo. Eu tive esse momento em particular com ele também, onde eu ouvi histórias, onde a gente contou histórias um para o outro. Não da vida pessoal, né, mas histórias de movimento indígena, do que a gente passou, do que a gente viveu, do que a gente conviveu, né, junto. E nas reuniões, nas assembleias, nas mobilizações, em tudo, nos trabalhos, na comunidade, nos trabalhos, na região. E a gente sempre compartilhava esses momentos, né, quando a gente estava a sós. E Gabriel, para mim, foi um irmão de luta, um irmão, como a gente falava, né, um irmão de outro pai, um irmão de outra mãe. E eu sempre vi o Gabriel, um jovem assim muito sério, né? Um jovem assim muito que tinha muita seriedade, né, nas coisas que ele tinha como missão. E é por isso que ele exigia algumas coisas, né? Por isso que ele fazia o possível, também o possível para poder executar aquela missão dele. Hoje ele se torna símbolo de resistência, né? Mas Gabriel pra gente sempre foi um irmão, um companheiro de luta, um jovem muito disposto, um jovem que sempre esteve ali para nos ajudar. Um jovem amigo. Além de amigo, liderança, né? E algo que eu quero lembrar do Gabi é que, às vezes, quando a gente tinha as nossas conversas, né? O nosso diálogo de liderança, e a gente discutia às vezes, mas a gente sempre se entendia. E eu acredito que é isso que prevalece assim, em mim, né? A nossa coletividade, a nossa união, o nosso trabalho, o nosso companheirismo. Foi um jovem que estava na caminhada, lutando pelos direitos dos povos indígenas. Ele é coordenador da juventude e também compartilhava muito, ser secretário também da região do Tuxaua. O Gabriel era de luta. O Gabriel era um jovem que ali estava sempre com coragem, com força e trazendo fortalecimento para cada jovem daqui do estado de Roraima.